Alô, alô, torcedor! O programa Hora dos Natãs está no ar, trazendo tudo sobre esporte, o resumão da semana e os pitacos da rodada. Hora dos Natãs. Hora dos Natãs. Alô, alô, torcedor! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao Hora dos Natãs. Eu sou o Nathan Haddad, pra quem não me conhece, e eu estou aqui com o Nathan Augusto. Fala aí, Nathan! Oba, Neita, você tá bem? Eu tô bem, e você? Como você tá? A Hora dos Natãs está de casa nova, com muitas novidades e informações pra vocês. Gostaríamos de agradecer a todos que fizeram isso acontecer, né, Nathan? Fala comigo. Exatamente, Nathan. E essa é a nossa estreia aqui na Rádio Mackenzie. Então pedimos pra todos vocês que estão nos ouvindo enviarem o link da rádio para o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Manda aí pros seus pais, pros seus amigos, pros familiares, pra todo mundo e postem nas redes sociais. Porque a RTZ e a Hora dos Natãs é muito legal. Certo, Neita? E essa semana aconteceu muita coisa no futebol, né? Quais são os destaques da rodada? Neita, hoje a gente vai falar dos campeonatos continentais. A gente vai falar da Libertadores, a gente vai falar da Sul-Americana, da Champions League, né? E assim, pela Libertadores o Corinthians perdeu para o Always Ready, o Palmeiras goleou o Deportivo Táchira e o Bragantino debutou com vitória sobre o Nacional. Na Sul-Americana, o Santos também perdeu para o Banfield e o São Paulo tomou susto, mas venceu o Ayacucho. E por fim, na Champions League, o City venceu o Atlético de Madrid, o Benfica perdeu em casa para o Liverpool, o Real venceu o Chelsea com show de Benzema e o Bayern perdeu para o Villarreal. Perfeito, deu uma zebra aí na Champions League, hein? E você, nosso querido ouvinte, se você quiser participar do nosso programa, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, que o número é 11 999 79 6265. Repetindo, nosso WhatsApp 11 999 79 6265. Deixa aí sua opinião, deixa aí seu pitaco, dá uma alfinetada no seu rival, manda aí tudo pra gente que a gente vai falando ao longo do programa. Fechou? Bora pro debate, Nathan? Bora, meu amigo Nathan, bora. Bom, Nathan, nessa terça-feira o Corinthians foi até La Paz enfrentar o Always Ready e acabou perdendo por 2-0. A derrota foi por culpa da altitude ou da falta da atitude da equipe? Ai, Neita, a gente pode colocar numa balança, mas eu acredito que aí a atitude da equipe pesou mais. E é isso, né, Neita? Não tem muito que a gente debater aqui. O Corinthians ainda ele tá num processo de amadurecimento do time. É um time que não conseguiu se encontrar ainda em campo. Mas aí o treinador aí tem muito o que fazer ali. O Vitor Pereira, ele mexeu na equipe, né, no jogo contra o Always Ready, entrou sem o Fagner e o Guedes. O Fagner tá lesionado até agora e o Roger Guedes foi por opção. E entrou lá, ele escalou o João Pedro e o Watson. Que o João Pedro, vamos falar uma coisa, que pênalti juvenil, hein, Nathan? Que pênalti juvenil aos 7 minutos de partida, Nathan. Isso aí não se faz nunca numa Libertadores. Eu acho, na minha opinião, que o Vitor Pereira devia entrar com 3 zagueiros. Não sei o que você acha, Nito. Mas ele escolheu colocar o João Pedro que entrou uma vez contra o Ceará, falhou, entrou de novo, não foi tão bem e quis arriscar ele na Libertadores e acabou dando errado, né, Nito? Nathan, sem contar que o meio de campo do Corinthians criou muito pouco nesse jogo. O Corinthians não chegou muitas vezes ao ataque. O Corinthians foi muito mal na partida e acabou tendo umas consequências drásticas, vamos dizer assim. A torcida pressionou, foi até o CT e também houve até ameaça de morte pro Cássio e pro Gil, né? O clima tá bem pesado. E vou até falar que, tipo, uma coisa nunca pode acontecer, né, dentro de um futebol, em qualquer lugar da vida. O cara tá lá trabalhando, o cara tá correndo, suando, literalmente, e o cara vai lá e ameaça ele de morte. Eu penso assim, se fosse um cara, entre aspas, né, normal, assim, tipo, que não tem uma história no Corinthians, já é errado, né? Não pode acontecer, mas, era o Cássio. O Cássio, ele chegou em 2012, fez a história dele no Corinthians, né? Quantos títulos ele já não ganhou pelo Corinthians, né? Exatamente, o Corinthians ele não ia ganhar nem a Libertadores. Eu arrisco dizer que o Corinthians não ia ganhar nem a Libertadores se não fosse o Cássio. Ia cair nas oitavas de final contra o Emelec. E principalmente naquele lance do Diego Souza nas quartas de final. O Júlio César, com todo respeito ao Júlio César, mas não pegava, né? E aí deu todos esses problemas. Agora, nos próximos dias, o Cássio vai ver se continua ou não no Corinthians. O Gil, a mesma coisa. Mas vamos falar do jogo, Neita.
foi bem apagado mesmo, faltou raça. E o que você achou? Qual é que é o seu maior pitaco aí da partida? O meu pitaco, Nathan, é que uma das contratações de maior peso no Corinthians passou o jogo apagado, mais uma vez. Qual dos? Tem 5 aí. Paulinho, mais uma vez. mais uma vez. O Paulinho, ele fez os primeiros jogos bem, né, com o Fernando Lázaro, mas desde que o Vitor Pereira chegou no Corinthians, ele não atuou mais bem, né? Também foram muitos clássicos, foram muitos jogos decisivos, principalmente contra o Guarani, o Palmeiras, São Paulo e agora na Libertadores, né? Mas mesmo assim não entrou bem e o Vitor insistiu bastante nele e não foi bem. Não. No meio no intervalo de jogo, no intervalo pro final, saiu o William e entrou Lucas Piton. Isso foi ato de desespero, Neita. Como que você tira o William? Tudo bem, tava cansado, mas você põe um lateral esquerdo no lugar do meia principal da equipe. Neita, é de duas uma. Ou o técnico ainda não conhece a equipe que ele tem nas mãos, ou não tem mais o que fazer, não tem opção pra colocar. Ele viu que o William tava ruim, ele falou, o que eu faço? Chutar o balde, né? Falou, o que eu faço? Vem você. E é isso. Então, vamos mudar agora a pauta pro Palmeiras. Palmeiras. Só que antes, o próximo jogo do Corinthians é contra o Botafogo, dia 10, fora de casa. E depois é contra o Deportivo Cali, dia 13. E jogos importantíssimos para o resto da campanha do Corinthians, né, Neito? Sim. E é uma sequência de jogos importantes. Tanto que logo após ele vai jogar contra o Boca Juniors, dentro de casa, no dia 26, pela Libertadores, Neita. Se perder esses dois já era. Vamos falar de Palmeiras agora, o nosso atual bicampeão da América. Ai, chique, né? Ele Muito. entrou, estreou, foi até o estádio Deportivo Táchira e venceu por 4-0. Você acha que o 4-0, tri consecutivo vem aí, Neito? Neita, a gente sempre sonha, né? O cara tá iludidaço com o Palmeiras e com razão, né? Às vezes pode acontecer. Eu acredito que pode acontecer. Até porque o Palmeiras ele tem uma baita equipe, né? O Abel Ferreira tem um elenco completamente recheado em mãos. E dá pra ver isso porque contra o Deportivo Táchira foi com time misto. Foi com o time E misto. fez 4-0. Fez 4-0 e poderia ter feito mais. Com certeza. Perdeu muitas chances. Verón perdeu gol. Perdeu muitas chances, poderia ter feito muito mais, Nita. Muito mais. E vamos dar destaque aqui pros gols, né? Gol de Dudu, gol de Rafael Veiga pra variar um pouco e 2 gols do Navarro. Navarro, a melhor atuação desde que chegou no Palmeiras. Tava 500 minutos sem fazer um gol e agora desencantou? Falou, vou fazer 2 agora na Libertadores, só vai. Agora desencantei, agora vai. Eu vou desencantar só. Dá pra, guardar as medidas proporções, dá pra fazer uma comparação com o Rony, né? O Rony ficou muito tempo sem atuar bem no Palmeiras e chegou na Libertadores, desencantou e hoje tá buscando, não, já buscou teu espaço na equipe, né? É o Rony rústico, né, Neita? E Neita, aqui a gente também não pode deixar de falar do Veiga, né? Porque o cara, em 7 jogos, 7 gols e 1 assistência. O cara é um absurdo. Eu converso com as pessoas que conversam aí. É um absurdo você virar e falar que o Veiga não é um jogador convocado pelo Tite, né? É titular de seleção? Talvez não. Mas ele tem que estar lá na lista e vai ter que estar na Copa. Se manter o desempenho, tem que estar lá, né? Sim. Porque ele foi peça essencial do Abel Ferreira. Acho que toda a trajetória dele, né, no Palmeiras. Uhum. E ele e o Dudu, pra mim, os dois têm que estar convocados pra Copa do Mundo. Neita, e o Palmeiras não só nos jogos mostra um equilíbrio, mas também nos números. O Palmeiras tá 16 jogos sem perder fora de casa na Libertadores, Neita. Exatamente. Tá impossível. É ganhar do Palmeiras. impossível, não tem. E é até impressionante, porque geralmente falam, não, em casa a torcida pesa e ninguém que vem aqui ganha, né? Mas é fora de casa. Tem a torcida rival pressionando, né? E jogo de Libertadores não é fácil. Você vai jogar na altitude, você vai jogar na Argentina, você vai jogar no Uruguai, você vai jogar em vários lugares complicados e são 16 jogos sem perder. Nathan, lembrando que eu, como palmeirense, o jogo foi 4-0, mas no início do jogo eu levei alguns sustos com o Everton. E é difícil isso acontecer. É difícil acontecer pela estabilidade do Everton, mas no início do jogo o Everton tiveram 2 lances que Travou o coração aí, né? Isso aí, né? O Everton, ele é um jogador também que tem que ser convocado. Acho que no Brasil ele é o melhor goleiro que a gente tem,
né, jogando no Brasil, né, porque aí tem Alisson, tem o Ederson, ele tem que estar lá, mas todo goleiro vive de altos e baixos, né. Sim. O baixo dele foi muito pouco, durou 20 minutos o meu Durou baixo. 20 minutos o baixo dele, depois ele se recuperou. Continuou com uma estabilidade. Então vamos falar dos próximos jogos do Palmeiras, Neita. O Palmeiras vai enfrentar em casa o Ceará agora no final de semana. E depois vai enfrentar o Independiente. Não é o Independiente que a gente conhece, é o Independiente da Bolívia, mas enfrenta em casa. Em casa. Quantos pontos aí ganha, você acha? Quantos aí? Nathan, eu acho que aí eles vão ganhar 3 pontinhos ali no Brasileirão, 3 pontinhos ali na Libertadores e 6 pontos, Nathan. 6 pontinhos aí, só pra quem não quer nada, né? Só pra brincadeira, tô brincando, gente, sem soberba. Pé no chão, né? Pé no chão. Beleza, então vamos mudar agora nossa pauta, falar de Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino Ele estreou na Libertadores, mas não foi uma estreia normal, foi a estreia da estreia. Ele fez o primeiro jogo na Libertadores da história. Da história. E venceu o Nacional por 2-0, Nathan. Nathan, eu queria aqui parabenizar você. Por quê? Você é um cara apurado, Nathan. Você sabe do que tá falando. A gente pesquisa pra falar as coisas, né? Óbvio, Não dá Nathan. pra fazer feio. Cheio de informações. E, Nathan, deixa eu te perguntar, até onde esse time pode chegar? O que você acha? Red Bull Bragantino, Nathan. Vou dar um pitaco. Dê o seu pitaco. Quartas Quartas de final. Eu acho que o Bragantino vai até as oitavas, né? Depende de quem pegar nas quartas, né? Não vai muito longe. E falando do jogo, gol de Ítalo, após uma cobrança de escanteio do Raioran. A bola sobra no segundo pau e o Ítalo faz o gol. E o Hurtado, no finalzinho do jogo, foi lá e decretou a vitória. O Nacional foi mais para se defender, o Bragantino manteve a posse de bola, foi uma baita atuação do Bragantino mais uma vez, fez uma partida segura, né? E um destaque para Raioran, né? Que os 2 gols saíram por ele, pelos pés dele. Do Johan. Do Johan, isso mesmo, verdade, eu li em inglês aqui. Ex-Galo. Ex-Galo. Ex-Palmeiras. Ex-Palmeiras, verdade. Ex-Chapecoense. Um baita currículo do Que Johan. isso? Falei errado, perdão. Eu não fui tão apurado assim. E o Bragantino, Neito, vamos falar do grupo deles, que eu não considero muito um grupo da morte, mas teve bastante gente que considerou. É um grupo complicado. É um grupo com o Estudiantes, o Vélez Sarsfield e o Nacional. Né? Passa em primeiro? Segundo, Nathan. Segundo? Segundo. E, gente, vamos parar aqui na programação rapidinho, que eu tinha que dar o meu... um crédito pra Estela, que tá aqui com a gente, a nossa produtora. Por favor, Estela. Aqui. Dá um oizinho. Dá um oi. Pra qual câmera você quiser. Beleza. Aí, agora você, Estela. Estela. Os créditos tá dado agora, porque vou falar pra vocês que esse programa não vai ficar só aqui na rádio. Entre hoje e amanhã, o programa sai no nosso canal do YouTube. Então já fiquem espertos, já se inscrevam no nosso canal. RTZ Espaço Esportes. Repetindo, RTZ Espaço Esportes. Mas, Nathan, eu não escutei. RTZ Espaço Esportes. Tamo junto. Logo, logo o vídeo sai lá no nosso YouTube. Nathan, os próximos jogos do Bragantino. Enfrenta o Juventude fora de casa e depois o Vélez Sarsfield fora de casa no meio da semana. 2 jogos que eu considero muito fácil, né? O Juventude, né? E o Vélez Sarsfield jogando lá é bem difícil. Nathan, lembrando que esses jogos, o Bragantino vai ter 2 dias de descanso. São jogos um em cima do outro. O calendário esse ano tá muito corrido. Verdade. Por conta da Copa do Mundo, o calendário tá muito corrido e... É verdade, e são 2 jogos fora de casa, então não é assim, vou jogar em casa aqui, depois eu viajo. Não, viaja, joga, viaja. Viaja e joga. Entendeu? 2 dias. Exatamente. Nathan, falando de outros jogos, o Atlético Paranaense empatou com o Caracas por 0-0, um jogo que vai fazer falta lá pra frente. O Flamengo venceu o Sporting Cristal por 2-0, que mesmo assim o Paulo Souza tá pressionado. O Galo venceu o Tolima por 2-0 e dá um destaque aqui pro Galo, porque nunca nenhum time brasileiro foi até a Colômbia enfrentar o Tolima e ganhou. Você sabia disso, Neito? Não sabia não, Nathan. Você tá informado, cara. Tô muito informado, Você cara. tá muito informado. Eu só não sei falar o nome do Johan. Mas de resto, eu sei. 2-0 pro Galo. E também o América Mineiro perdeu de 2-0 pro Del Valle. Foi uma estreia oficial agora do América que
não foi tão bem. O Galo e o América estão no mesmo grupo, né? E o próximo jogo é clássico. Então, perigoso. Clássico Mineiro. Emoção a todo instante. Todo instante. E por fim, ontem, o Fortaleza foi derrotado pelo Colo-Colo por 2-1, Nathan. É isso. É isso. E agora, no próximo bloco, a gente vai falar de Sul-Americana. Sul-Americana. Só que antes, a gente vai dar uns pitaquinhos. Quem você acha que vai ser o campeão, Nathan? Pitaco na Liberta, Neita. Pitaco na Liberta. Pitaco na Liberta. Ah! Neita, no futebol tudo pode acontecer. Sabe disso. Sim. Mas eu, com a minha opinião, meu pitaco, Neita, a semifinal. Não tem como saber a semifinal, porque pode ser que os times se encontrem. Semifinal é mais Eu difícil. vou falar quem vai ser campeão. Quem é campeão? Tricampeão. Seguido. Tricampeão seguido. Vou fazer história, Neita. História, então o Nathan tá falando do Palmeiras, eu vou apostar no Galo essa temporada. Nathan, pra quem acompanha a RTZ há muito tempo, sabe que o Nathan zica. Eu falei na temporada passada que o Grêmio ia ser campeão brasileiro da Sul-Americana e vimos onde o Grêmio chegou. Desculpa aí, Galo. Tô com cuidado pra não cair, beleza? Vamos falar agora de Sul-Americana. O Santos começou muito mal a Sula, Nathan. Perdeu pro Benfield por 1-0. Que fase do Peixão, hein, Nathan? Fase do Peixão, Nathan. Nathan, lembrando que o Benfield é o 20º colocado do campeonato argentino, hein, Nathan? E lá são 26 equipes, não é que nem no Brasil. É mesmo assim, né? São 20. Mesmo assim, né? assim. É o Benfield, 20º colocado do argentino. E vai lembrar, porque o tamanho da complicação do Santos é que na Sul-Americana só passa o primeiro colocado. Então, cara, você perder pro Benfield, assim, e... Logo de cara, na estreia, é complicado. Tipo, complicado. A situação do Corinthians, por exemplo, tá ruim. Perdeu pro Always Ready, mas passam os dois primeiros. Pro Santos, não. Perdeu pro Benfield e agora só passa um. E lembrando, Nathan, o Santos só não perdeu demais por conta do João Paulo. Verdade, o João Paulo mais uma vez fez uma boa atuação, mas ele não faz tanto milagre assim, né? Não tem o que fazer também. É um milagre... O time não tem uma estabilidade na defesa. É verdade, porque o Santos nessa partida teve muito problema com saída de bola. Tanto é que o gol do Benfield sai após... Não digamos que é uma saída de bola, assim. O Maicon tentou tirar, deu errado e tomou um golaço, hein, Nico? Tomou um golaço. Que golaço. Que golaço. Afastou mal, assim, né? E no final do jogo, o Santos, ele tentou reagir, né? Até chegou no ataque, mas... Deu um chutinho lá no gol que não deu muito perigo. Não deu muito perigo. Foi mais uma partida mediana do Peixão, né? Que abre o olho pra não se complicar no brasileiro, né, Neita? Os próximos jogos do Santos, a estreia no brasileiro, é logo contra o Fluminense. Contra o Fluminense fora tá de bem. casa. Ó, o Fluminense, ó. L do Cano aqui. L do Cano. Esquece. Bem perigoso esse jogo. E a próxima partida é contra a Universidade de Quito, em casa, na Vila Belmiro. Você acha que dá pra tirar essa pressão toda aí ganhando do Fluminense e da Universidade de Quito? Eu acho que o Santos não ganha do Fluminense. Não ganha do Fluminense. E a Universidade de Quito, o Santos só ganha se mudar a postura urgentemente. Mas já tem que mudar agora contra o Fluminense. Agora. O jogo do Fluminense é no sábado, dia 9 de abril. Universidade de Quito, dia 13 de abril. Dia 13 de abril, no meio da semana. Todos os times estão com um calendário corrido esse ano. Tá muito corrido por conta da Copa do Mundo, como você muito bem disse, Nathan. A Copa do Mundo tá pressionando todo mundo. E que se virem os times, né? É isso, Nathan. Falar agora de São Paulo, Nathan. São Paulo tomou um sustinho, Nathan. Mas deu certo. Deu certo. Golzinho de pênalti ali, Luciano. Um golzinho espírita. O Tricolor estreou com vitória fora de casa, né? E, Nathan, dá pra dizer que o sacode que o São Paulo tomou pro Palmeiras na final do Paulista foi um pontinho fora da curva ou tem que tomar muito cuidado pra não dar problema? Nathan, eu acho que aquele jogo em si foi um pontinho fora da curva. Foi 4-0. Mas o primeiro jogo também foi um pontinho fora da curva, onde o São Paulo fez 3-1. Final tudo pode acontecer, o futebol tudo pode acontecer. Foi um ponto fora da curva, mas o São Paulo tá tropeçando e não é de hoje, Nathan. O São Paulo, ele tá tropeçando muito e é como você bem disse, Nathan, ele levou um susto. É o segundo susto na semana, Segundo susto na semana. Haja coração, torcedor tricolor. Haja coração. E uma curiosidade, Nathan, desse jogo. Uma curiosidade... São Paulo... Cadê o Caleri? Toca no Caleri.
O São Paulo entrou com time reserva, né? Então, quem fez o gol? Os dois zagueiros, né? Os dois zagueiros e o Luciano de pênalti, De né? pênalti. Fez o gol. Os dois gols foi uma bola cruzada rasteira, né? E o Arboleda entrou e fez o gol. E o outro foi de uma falta ou de um escanteio, se eu não me engano, que o Miranda fez o gol, né? O primeiro tempo do São Paulo não foi muito bom. Foi um pouco abaixo do esperado, que como a gente falou, o São Paulo tá muito instável nessa temporada. Começou mal, aí foi melhorando, chegou na final, tomou um sapeco, e agora tomou um outro susto pro Ayacucho, né? Em destaque especial, Thales Costa e Rua foram bem, né? Foram bem. E os próximos jogos do São Paulo, Nathan? O São Paulo é o líder do grupo D, né? O São Paulo é líder do grupo D, é importantíssimo, que como a gente falou, só passa o um. primeiro, né? Vamos dar um destaque também pro nosso querido amigo Volpe, que mais uma vez não foi bem. Eu coloco os 2 gols na conta do Volpe. O primeiro, não vou criticar tanto assim, que foi uma bola lançada lá, um contra-ataque, sobrou lá, fez o gol. Mas o segundo gol, segundo foi segundo brincadeira. Gol. Brincadeira o que o Volpe fez, cara. Você dá na goela, Neito? Na goela. Dá na goela. Na goela do Volpe. E ele quase falhou também. Teve um outro lance lá que só não foi gol porque é o Ayacucho ainda. Porque se fosse algum outro time, o Volpe ia ficar mais feio ainda pra ele. Vambora, Neita. Próximos jogos do São Paulo. Dia 10, domingo, contra o Atlético Paranaense em casa. E dia 14 contra o Everton na Sul-Americana. Não é o Everton do Richarlison. Não é. E Nathan, a Sul-Americana também teve os jogos do Atlético Goianiense, que goleou a LDU por 4-0. O Ceará venceu o Independente por 2-0. O Internacional empatou em 2-2 com o 9 de outubro. O Fluminense venceu o Oriente Petroleiro por 3-0. E o Cuiabá venceu o Melgar por 2-0. Muito bem. Na Sul-Americana os times foram melhores, né? Só o Inter que deu uma trupicada. Mas beleza, agora vamos sair da América e vamos para a Champions League. Europa! Vamos falar Hora um pouquinho dos Natãs europeus, né? Agora a gente tá um pouco mais chique, né? Vamos falar do City. O City furou a famosa retranca do Simeone e venceu o Atlético de Madrid por 1-0. O Liverpool venceu o Benfica fora de casa por 3-1. O Villarreal surpreendeu o mundo inteiro e venceu o Bayern por 1-0. E o Real Madrid venceu o Chelsea com o hat-trick do Benzema, e a partida foi 3-1. E, Nathan, você acha que a gente já pode cravar algum classificado? Nathan, eu acho que desses jogos, o único que a gente não tem tanta certeza é o Bayern, com o Villarreal. Mas os outros jogos eu acho que o Real Madrid passa. Eu acho que o Real Madrid é o único cravado. O City foi com uma boa vantagem lá agora pra Mas é que um gol Madrid. Um gol é perigoso. Mas acho que o Guardiola dá conta. O Chelsea, acho que já pode dar adeus, né? O Benzema, rapaz, o que o Benzema tá jogando? Tá jogando. Nathan, 2 hat-trick em 2 jogos seguidos. 2 jogos seguidos. O cara meteu 6 gols em 2 fases mata-mata na Champions League. Nas oitavas, em cima do PSG, que no primeiro jogo amassou o Real Madrid. E aí fez e reverteu o resultado. E agora contra o Chelsea, meteu mais 3 gols fora de casa. Neto, vou fazer uma perguntinha aqui pra você. Você acha que o Villarreal consegue segurar o resultado? O jogo de volta é contra o Bayern, obviamente, na Allianz Arena. Não, desculpa aí, mas... Acontece. Nada contra o Villarreal. Não, com todo respeito ao Villarreal, mas não vai rolar não. Próximos jogos vão ser o Real Madrid contra o Chelsea dia 12, junto com o Bayern e Villarreal. E dia 13, o Atlético de Madrid enfrenta o City e o Liverpool enfrenta o Benfica. Perfeito, Nathan? Perfeito. Quem decide em casa? Real Madrid, Bayern, Atlético e Liverpool. Exatamente. Eu acho que, tirando o Atlético, todos que estão em casa vão passar. É isso. Fechou, Nathan? Fechou. Nathan? É isso aí, Nathan. Vamos ter que falar aqui que, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Está chegando ao fim, mas antes, Nathan... Diga. Não sei se você ficou sabendo, mas vai rolar Fórmula 1? Vai rolar Fórmula 1 nesse fim de semana. GP da Austrália. Vai rolar o GP da Austrália no fim de semana, na madrugada do sábado para domingo. Né, acontece a corrida, às 2 horas da manhã. Nathan,
Quem você acha que ganha essa corrida aí? Ah, Nathan, eu vou de Leclerc. Vai de Leclerc? Eu vou de Leclerc. Chutou, você falou, é o Leclerc, pronto. O Leclerc, porque a briga tá entre ele e o Verstappen esse ano. Sim. Na minha opinião, né, Nathan? Exatamente. E eu sei que você gosta mais do Verstappen, então Eu é sou só, Verstappen desde pequeno. é só pra discordar de você também. É, pra então tá bom. causar Como o Nathan já disse, um eu clímax. vou de Verstappen, né? E, gente, nosso programa vai chegando ao fim. Queria agradecer a todo mundo aí que acompanhou, assistiu a gente, né? O Horas Natans volta na sexta-feira que vem, às 5 horas da tarde. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a Idone, Emerson, que ajudou a gente aí, né, nessa semana, o professor Vanderlei, a Estelinha que tá aqui com a gente. Sim. Né, Nathan? Dê seus agradecimentos. Então, eu faço das suas palavras as minhas também. Obrigado a todo mundo pelo apoio, obrigado ao Vanderlei, ao Emerson, ao Doni, à Estela, a todo mundo. E, Nathan, esse programa, pra quem perdeu, não conseguiu assistir, ou tem um amigo, uma amiga, familiar que quer assistir também, Nathan, o que eles fazem? Acompanhe a RTZ Esportes no YouTube. Acompanhe a YouTube. RTZ Esportes no Instagram. No Instagram. Vamos falar aqui de novo. Vou repetir pra vocês de novo, pra vocês não esquecerem. RTZ Espaço Esportes no YouTube. E no Instagram é @RTZ_Esportes. @RTZ_Esportes. Fechou, Nathan? Fechou. O Hora dos Natans volta semana que vem, sexta-feira, às 5 horas da tarde, Nathan. Beleza, galera? Um grande abraço pra vocês. Bom fim de semana e uma ótima semana. Nos vemos na próxima sexta. Beijo dos Nathans!